Vamos começar aquela aula tão esperada sobre repertório para a redação, tá? A gente provavelmente vai ficar 2 aulas nesse assunto, tá? A gente vai ver ele bem detalhadamente, vários exemplos, para ficar claro para todo mundo. E o objetivo dessa aula vai ser o seguinte: a gente vai entender o que é esse bendito repertório, né? Que a gente fica tão preocupado com ele. Vamos tentar entender, né? Porque a gente não está falando sobre o repertório para qualquer texto. A gente está falando sobre o repertório para um texto que vai ser avaliado, né? Então a gente vai entender como é essa correção, talvez desmistificar algumas ideias que a gente pode ter sobre o repertório, que às vezes são veiculadas pela internet, afins, e que não se enquadram muito no que os vestibulares pedem de verdade, né? Vamos ver exemplos, certo? E provavelmente para a aula seguinte a gente vai ver alguns tipos de repertório e algumas dicas, tá? Hoje a gente vai entender um pouco o que é esse repertório, como que ele é corrigido, o passo a passo obrigatório para eu ter uma boa nota em repertório, tá? Essa aula vai girar um pouco em torno disso daí. A maioria dos exemplos, na verdade, nessa primeira parte, todos os exemplos que eu trouxe são exemplos de redações Enem, tá? Mas tudo que eu falar aqui, considerem para todas as provas, tá? Porque o Enem é o único vestibular que ele tem mais critérios, na verdade, por incrível que pareça, com relação aos repertórios do que os outros, como, por exemplo, os vestibulares da VUNESP. Então, o que é válido para ele é válido para os outros também, tá? Ele tem um passo a passo ali, que de fato é um passo a passo que considera um bom uso de repertório, tá? Então, os exemplos que eu trouxe são do Enem, mas podem aplicar a mesma regra para os outros vestibulares que vai dar bom, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, primeiramente, o que é o repertório, né? O manual do Enem define o repertório como: o repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante, ok? Então, basicamente, o repertório é qualquer informação, vocês vão ver que tem muita coisa que é repertório, que é considerado repertório, qualquer informação que contribui para o seu argumento, ou seja, que contribui para a sua discussão. Esse é o ponto essencial falando-se de repertório, né? É aquela informação, né, que você vai trazer que vai contribuir para a sua explicação. Esse é o ponto principal, ok? Pensando nisso, a gente precisa entender, primeiramente, que não existe repertório melhor ou pior, tá? Essa é uma ideia que talvez a gente tenha, né? De que se a gente citar um filósofo X, desconhecido, que não seja tão assim mainstream, né? Vamos dizer assim, ele vai valer mais do que um aluno que, por exemplo, fazer uma referência a um acontecimento histórico que a gente estuda bastante, que é a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Não existe diferença. Por quê? O vestibular parte do princípio de que a gente não pode qualificar conhecimento. Eu não posso dizer que um aluno que trouxe esse repertório, por exemplo, do filósofo, ele conhece mais que o aluno que trouxe o repertório falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Porque repertório é repertório, conhecimento é conhecimento, todos são válidos, tá? Então não existe isso de repertório melhor ou pior. O que existe e que de fato conta para a nota? Um repertório bem usado e que atenda aos requisitos da prova. Esse é o foco, ok? Porque, de novo, a gente está falando de um texto que vai ser avaliado. Se é um texto que vai ser avaliado, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir os requisitos da avaliação. É isso, né? É isso que leva a uma boa nota. Bom, como que esse repertório vai ser avaliado, então? Vou dar o passo a passo já, mas já saibam que o Enem avalia um único repertório no texto, né? Então, se você colocar 5 repertórios, o que vai contar para a nota é o que tiver melhor trabalhado. É o mesmo esquema que eles usam com a proposta de intervenção. Você pode colocar 2, 3.
Para a nota em si, vai contar a nota do critério 5, né, que é a proposta de intervenção, vai contar uma, que é aquela que tiver mais completa. Repertório, a regra é a mesma, tá? Pode colocar vários, vai contar para a nota que tiver mais completo. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que têm mais facilidade em usar repertório, tem pessoas que têm mais dificuldade. Para essas pessoas que têm mais dificuldade, e que sempre se preocupam, falam, professora, mas não consigo trazer repertório para o texto, acho muito difícil, etc, etc. Essas pessoas não precisam se preocupar colocar um repertório a cada parágrafo, um repertório a cada linha, porque isso não é obrigatório, tá? O que a gente vai combinar aqui? A gente vai usar pelo menos 2, ok? Ah, mas se eu nem avalia só um, por que eu vou colocar 2? Para dar aquela garantia, né? Vamos deixar um repertório ali de step. Se porventura, na hora, você cometer algum deslize no uso desse repertório, não ficar muito bem desenvolvido, não ficar muito bem explicado, isso vai atrapalhar sua nota. Então, a gente não pode contar só com um. É melhor colocar 2, ok? Então, vamos combinar aqui, todos os textos que a gente for fazer, a gente vai usar pelo menos 2 repertórios, mas eu quero colocar mais. Eu tenho um outro aqui que eu quero trazer, que eu acho que vai auxiliar na minha discussão, sem problema nenhum. Quer colocar 3, acha que vai valorizar seu texto, vai te auxiliar a desenvolver, pode colocar 3, não tem problema nenhum, mas vamos colocar ali como mínimo 2, ok? Vamos combinar assim. Bom, dito isso, agora vamos então entender como que é o passo a passo pelo qual a gente avalia esse repertório, ok? Primeira coisa que é olhada, então, na avaliação do repertório. Se esse repertório ele é somente baseado nos textos da coletânea, ok? O repertório ele não pode ser somente baseado nos textos da coletânea, tá? Já falamos, quando a gente estudou sobre coletânea, que eu posso utilizar informações da coletânea, não tem problema, não é isso que eu estou falando, tá? Quero pegar um dado ali, alguma coisa da coletânea, não tem problema. Que eu não posso só fazer isso. Eu não posso, na maior parte do meu texto, usar apenas informações que estejam na coletânea, sejam elas informações de argumentação, sejam elas informações de repertório, ok? Isso diminui a minha nota em todas as provas, todos os vestibulares, ok? Bom, mas e se acontecer, uma hipótese, né? Vamos supor que a redação, o tema da redação é sobre educação, e aí ali na coletânea, que eu estou conseguindo lembrar agora sobre educação, do Paulo Freire também, não é o mesmo repertório, mas é o mesmo autor. Não vou poder usar nem assim? Pode, não tem problema. Pode usar o mesmo autor que esteja na coletânea, desde que o repertório em si, a informação, seja outra, ok? Vai ser considerado como um repertório novo. Então, o que eu não posso, primeiro critério, é usar apenas o repertório da coletânea. Não vai contar, ok? Segundo, esse repertório deve ter respaldo de alguma área do conhecimento, ok? O que isso significa? Que ele deve ter respaldo de alguma área de estudo, tá? Pensando na área de conhecimento, não só como as matérias que vocês estudam. Pensando assim, beleza, biologia, filosofia, matemática, tudo física, química, também tudo isso, mas também área cultural, área legislativa, área jurídica, área médica, qualquer área de conhecimento, qualquer área de estudo, esse repertório deve ser baseado nessas áreas, ok? A gente vai ver ali vários exemplos daqui a pouco. Terceiro critério, tudo isso aqui que eu estou falando é opcional, tá? É obrigatório, é o passo a passo para uma boa nota do repertório. Terceiro critério, esse repertório deve estar relacionado a pelo menos um dos elementos do tema. O que é isso? Vamos pegar como exemplo esse tema aqui de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ok? Quando a gente falou de introdução, a gente falou de coletânea, a gente falou sobre isso várias vezes, a importância de eu identificar as palavras-chave do tema e colocar ela logo na introdução. Ok? Para o meu corretor saber que eu não estou fugindo do tema. Palavras-chave e elementos do tema é a mesma coisa, tá? Então, nesse tema aqui, a gente tinha manipulação do comportamento do usuário
o controle de dados e a internet. Ok? O meu repertório deveria estar vinculado a algum desses elementos, ok? Para ele ser válido. E, por fim, esse repertório deve estar vinculado à discussão proposta, ou seja, ele deve ser bem desenvolvido, ele deve ser bem explicado, ele não pode estar jogado no meu texto, ok? Esses são os 4 critérios considerados para essa nota de repertório, que no caso do Enem é o critério 2, ok? Que analisa o repertório. Nas outras provas, essa parte do repertório é analisada juntamente com a nota de argumentação, né? Porque as outras provas, FUVEST, Unesp, elas têm menos critérios de avaliação. O Enem tem 5, né? Então, como ele tem 5, ele divide mais as partes. Então, tenho lá um critério só para repertório, que é o critério 2, e um critério só para analisar o desenvolvimento em si, a explicação das informações, que é o critério 3. Ok? Nos outros vestibulares, essa nota é dada juntamente. Bom, vamos falar então sobre o que é repertório, o que pode ser considerado repertório, né? Geralmente a gente tem essa ideia que eu mencionei ali atrás, de que o repertório, para ele ser um bom repertório, ele precisa necessariamente ser uma citação filosófica ou sociológica. Pode ser isso, obviamente, sem problema algum, mas pode ser muito mais, ok? Posso usar qualquer repertório científico de forma geral, tá? Retirado de áreas como filosofia, sociologia, história, geografia, linguística, biologia e várias outras, né? Como eu mencionei, área médica, área jurídica, de direito, enfim, né? Tem muitas outras áreas possíveis. Eu posso tanto, nesse repertório científico, pode tanto entrar uma referência, uma citação, por exemplo, a uma ideia de algum autor que faça parte dessa área, ou também pode ser eu posso trazer um conceito retirado dessa área, por exemplo, tá? Também é repertório, ok? Conceitos científicos também são repertórios, não apenas a citação. Pode ser um repertório informativo, de forma geral, fatos, legislações, dados, estudos e pesquisas, referência a meios de comunicação de abrangência nacional, por exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Época, Veja, Carta Capital, enfim, ok? E exemplos que geralmente são veiculados por esses meios de comunicação. Também é repertório cultural, de forma geral, filme, série, música, poemas, literatura, quadrinhos, ok? Mas precisa ser só aqueles, por exemplo, pegando literatura, né? Precisa ser só aqueles textos canônicos, né? Que às vezes eu não lembro muito? Não tem. Lembra que a gente não qualifica conhecimento. Pode ser uma referência a algum livro best-seller, algum livro blockbuster, desde que se enquadre naqueles 4 critérios que eu mencionei ali anteriormente, ok? E, por fim, um repertório popular, por exemplo, referência a novelas, propagandas, desenhos ou jogos de forma geral. Tudo isso vai ser considerado como repertório, tudo isso muito mais, né? Essa avaliação sempre depende um pouco do tema, mas os básicos geralmente são esses, ok? Antes de eu começar a mostrar os exemplos, tem alguma dúvida até aí? Deu? Tudo ok? Beleza. Então, vamos ver, então, os exemplos. Primeiro exemplo, esses primeiros exemplos que eu coloquei aqui são todos desse tema, tá? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ok? Vamos ver, então, primeiro. Segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia, tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Ok? Vamos tentar, então, analisar esse repertório se ele se enquadra naqueles 4 critérios obrigatórios que eu mencionei para vocês. Primeiro, o repertório está aqui, né? Segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio, ok? Apenas olhando, num primeiro momento, esse repertório, eu já percebo que ele se encaixa no primeiro critério,
ele era um repertório que não fazia parte da coletânea, o Kant nem o conceito da minoridade estavam lá na coletânea desse ano do Enem, então, primeiro critério, ok. Ele é um repertório que tem respaldo de uma área do conhecimento, uma área de estudo, né? Filosofia, ok, beleza. Terceiro, vamos ver agora se ele está relacionado a pelo menos um dos elementos do tema. Vamos ver, vamos analisar. Então ele diz lá, segundo Kant, minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet. Então, sim, o aluno está associando esse repertório à questão da manipulação do comportamento. Vemos que isso está aqui, né? Ó, ele associa a manipulação, comportamento e internet, né? Então, ele associa a pelo menos um dos elementos do tema. Beleza, critério 3 também está ok. Então, até aqui, ok, garantido. Vamos ver agora o 4, se ele está vinculado à discussão proposta, ou seja, se ele está bem desenvolvido. Vamos de novo. Segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. O que eu percebo? O aluno trouxe o repertório, não está na coletânea, tem respaldo, está associado aos elementos, porém ele não está bem desenvolvido. Por quê? Ele traz o conceito da minoridade do Kant e aí há um corte, há uma quebra. Qual que é a relação da minoridade com a manipulação em si? Em nenhum momento esse repertório é retomado aqui, né? Ele fala, tem a minoridade, tem a questão de não pensar por si próprio, aí tem a manipulação, mas qual que é a relação? Aí vocês poderiam falar, mas a relação está implícita, a questão de não pensar por si próprio, manipulação, você não está pensando por si próprio, isso é um problema. Beleza, mas tudo isso está implícito, ok? Se tiver alguma informação implícita na redação, isso já é um problema, isso já desconta nota em todas as provas, tá? Por quê? Porque eu não posso ter informações implícitas. Essa relação que eu fiz, não, pensar por si próprio, manipulação, não, isso daí tem que estar escrito, tem que ser textual, tem que estar lá claro para o leitor, tem que estar explícito, ok? Ou seja, a gente percebe que esse repertório não chegou aqui até o quarto critério, ele não é um repertório bem desenvolvido, então, se fosse, né, se a gente fosse pensar aqui numa nota para o Enem, ele é um repertório que pararia ali na nota 160, né, não é a nota máxima, 200, e se for uma redação FUVEST-UNESP, ele vai descontar ponto no critério de desenvolvimento, porque eu tenho aqui uma quebra e uma informação que deveria estar desenvolvida, ela está implícita, ok? Então, isso também descontaria ponto das outras provas, certo? Dúvidas até aí? Aquiles? Ai, meu Deus, roubei meu suco. Mas tudo bem, sobreviveremos. Beleza, vamos continuar então no próximo exemplo. Próximo exemplo, vamos lá, mesmo tema, tá? De acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastro de algoritmos que selecionam seus principais grupos. Ok? Vamos analisar de novo ali o passo a passo, 4 critérios. Primeiro vamos marcar o repertório, né? O repertório está aqui. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdades de escolha. Bom, esse repertório, ele não estava na coletânea, ok? Então, critério 1 aqui, ok? Ele tem respaldo de uma área de conhecimento, né?
ele é um repertório de fato, legislação, legislações também são consideradas fatos, tá? Ele tem respaldo, é um repertório informativo. Vamos ver agora o terceiro, se ele está associado a algum elemento do tema. Bora lá. Bom, se eu só bato o olho, Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. Não tem nenhuma relação com internet, manipulação, controle do usuário, controle de dados, comportamento, nada. Nenhuma relação, né? Só olhando o repertório. Mas vamos ler o resto. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida, em todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto de rastro de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Ok? O que a gente percebe? Essa redação aqui, diferentemente daquela outra que citou Kant, ela associa o repertório à discussão. Ela traz a questão de que na Constituição, pela Constituição, todos são livres e possuem liberdades. Aí ela faz um contraponto, né, uma oposição. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade, que liberdade? Liberdade que ela falou aqui em cima, tá vendo como ela está retomando por meio aqui de elementos de coesão, né? O uso do pronome e a palavra liberdade novamente. Essa liberdade se torna menor uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida, ok? E todas as informações são, na verdade, partem de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Ou seja, ela está falando de manipulação, está falando de controle de dados, e aí, além disso, está desenvolvido, está bem desenvolvido, né? O repertório, ele não está jogado que nem esse daqui. Não, ele está vinculado à discussão. Como ele está vinculado à discussão, eu já, com isso, já tenho até o critério 3. Por quê? Porque ele está vinculado à questão da manipulação do controle de dados, ou seja, ele está relacionado a pelo menos um dos elementos do tema e, como acabei de explicar, ele está vinculado à discussão proposta pelo aluno, ele foi bem desenvolvido, consequentemente, pensando em nota Enem, né? Essa daqui seria uma redação 200 no critério 2, ok? Porque ele tem todos os 4 elementos, ok? Perguntas até aí? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Com os próximos exemplos que eu trouxe aqui, eu vou deixar a análise para vocês, tá? Vou fazer assim, vou fazer uma primeira leitura com vocês, vou ficar um tempinho aqui em silêncio, vou deixar vocês lerem em silêncio para vocês entenderem melhor. Vou voltar aqui nos slides para vocês verem os 4 critérios novamente. Volto aqui para vocês tentarem aplicar e aí eu vou então perguntar para vocês a análise, ok? Então vamos lá. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos e a informatividade dos usuários. Ok? Vou dar um tempinho para vocês analisarem então.
Vamos lá, então, galera, o que vocês acharam aí desse parágrafo com relação àqueles 4 critérios? Tá certo. Alguém pode desenvolver mais um pouquinho? Quais seriam que elementos, por exemplo, em que partes a gente pode perceber esses 4 critérios? Como foi o desenvolvimento? Com essa discussão sobre a propagação do benefício do auxílio emergencial para 2 meses, desculpe, 2 parcelas, R$2.300, com um custo de 15 bilhões por mês. Teve uma interferência aí? Mas é repertório, sobre o auxílio emergencial. Isso, é repertório. Mas tudo bem. Deu um repertório cultural. Associou a discussão. Bem desenvolvido. Gostaria que vocês falassem um pouco mais, se possível. Em qual área do conhecimento ele se apoia? Ok. Palavra-chave internet, ok. Aqui. Vamos lá, então. Vocês não têm acesso à coletânea de fato, mas o repertório está aqui, né? Sua canção pela internet, cantor brasileiro Gilberto Gil. Não estava na coletânea, ok? O repertório, a música aqui do Gil. Então, critério 1 ali, ok. Ele se relaciona a um dos elementos do tema, né? Então, ele fala que a própria canção chama pela internet, isso já seria uma forma de associação, né, ao elemento internet. Depois ele diz, louva a quantidade de informações disponibilizadas, no entanto, os mecanismos de controle de dados, ok? Então, a gente tem aqui controle de dados, está associado. Terceiro, ele tem respaldo a alguma área do conhecimento, ele é um repertório, que foi a Sara que falou, é um repertório cultural, tá? Música, repertório cultural, é válido, tem respaldo a uma área de conhecimento, a uma área de estudo, ok? E aí vem o quarto, né? Geralmente o quarto é o mais difícil, que é essa questão dele ser bem desenvolvido. E aqui ele né? Ele traz o repertório, ele traz um esqueminha aí bem parecido com aquela referência à Constituição. Traz o repertório, então a música do Gil louva, ou seja, fala positivamente sobre a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais. No entanto, tenho aqui um contraponto, né, com o avanço de algoritmos, também controle de dados, e mecanismo de controle de dados envolvido por empresas, aplicativos e redes sociais, essa abundância, tá vendo aqui, ó, a retomada? Que abundância? A redundância que é falada na música do Gil, a quantidade de informações disponibilizadas. Essa abundância vem sendo restringida, né? A abundância que o Gil fala ali na música está sendo restringida. E as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos e a informatividade dos usuários. Então, ele tem os 4 elementos, e isso daqui para o Enem é um repertório 200, ok? Peguei propositalmente um repertório de uma introdução, já para falar para vocês o seguinte, o repertório, ele é avaliado onde quer que ele apareça, tá? Tá na introdução, vai ser corrigido, tá no desenvolvimento, é corrigido, tá na conclusão, vai ser corrigido. Falando de Enem,
especificamente, ele fica melhor se ele aparecer na introdução ou no desenvolvimento. Por quê? Porque na conclusão, você já tem uma coisa para fazer, que é a proposta de intervenção. Ou seja, as linhas da sua conclusão já vão estar tomadas com a proposta de intervenção. Para você colocar mais o repertório e desenvolver esse repertório, que é um dos critérios, talvez você não tenha espaço, e se você colocar tudo lá, seu parágrafo vai ficar muito grande. Ok? Então, fica melhor no Enem colocar nos parágrafos de introdução ao desenvolvimento. Nas outras provas, se você desenvolver ele bem, se você explicar, ele pode até mesmo ser colocado na conclusão. Ok? Tenho aí os 4 elementos, tudo certinho com esse repertório, então. Dúvidas? Aquiles? Vamos ver o próximo, então. Agora é um repertório que eu peguei do segundo parágrafo do desenvolvimento de uma redação. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Vou dar um tempinho para vocês analisarem, mesmo esqueminha, ok?
Vamos abrir então? O que vocês acharam desse segundo? Pelo jeito não está na coletânea. Tem espaldar de sociologia, manipular, bem desenvolvido. Mais alguém? Opa. Então vamos lá. Obrigado pela participação, Maria. Então o repertório está aqui, né? De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal e o detrimento coletivo gera menos dificuldades para a sociedade. Então, só a menção ao conceito em si, né, o pensamento marxista já conta como repertório, tá? De fato, ele já tem aí os dois critérios, ele não é um repertório que estava na coletânea, e ele tem de respaldo de uma área do conhecimento, uma área científica, como a Maria apontou aí, a sociologia, ok? Bom, terceiro, ele está associado a um dos elementos, né, logo aqui em seguida, ao vender dados particulares e manipular o comportamento do usuário, está aqui, manipulação do comportamento do usuário, então a gente já tem o elemento 3, e aí falta o elemento 4, que é a questão de ser bem desenvolvido, né? Aqui a coesão sempre ela auxilia bastante nessa questão, né? Porque ela é uma forma da gente retomar a ideia do repertório e desenvolvê-la. Então, esse é o segundo parágrafo do desenvolvimento do aluno, por isso que ele começa com outro sim, ok? Então, ele diz lá, outro sim, a busca pelo ganho pessoal, acima de tudo, também pode ser apontado como responsável pelo problema. Beleza, então, ganho pessoal acima de tudo. Aí ele vai trazer o repertório, de acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal, ganho pessoal, bem pessoal. Então, a gente percebe que desde o início, esse repertório ele já está vinculado à discussão, em detrimento do coletivo, gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares, manipular o comportamento dos usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Tá vendo como a gente vai pela coesão aqui, pelos sinônimos, né? Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo. Então, ó, interesses individuais, bem pessoal, ganho pessoal acima de tudo. Agora é bem-estar coletivo, retomando coletivo aqui. E combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Como esse é o segundo parágrafo do aluno, ele já vai se encaminhando aí para inserir a proposta de intervenção que vai aparecer na conclusão, né? Por isso que ele fala aí da união da sociedade, garantir o bem-estar, que aí ele já vai puxar o gancho e colocar a proposta de intervenção. Mas, né, então a gente percebe que é um repertório que atende aqui aos 4 critérios que a gente mencionou, os 4 critérios obrigatórios. Consequentemente, esse daqui também é um repertório 200 para o Enem. Ok? Perguntas até aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, tem um último exemplo aqui, vou analisar esse com vocês. E aí, para a próxima aula vai ficar, então, os tipos de repertório, tá?
as características principais, correção, é isso que eu falei nessa primeira aula, tá bom? Vamos analisar só esse último exemplo, então. Também é um parágrafo, é um segundo parágrafo de desenvolvimento de um aluno, tá? Por isso que ele começa com somado a isso. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizado como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. Ok? Bom, não está na coletânea esse repertório. Ele é um repertório com respaldo de uma área de conhecimento, sociologia, sociólogo Manuel Castells. Ele tem associação a elementos do tema, né? Logo aqui em seguida ele fala de internet, depois ele fala de controle de dados aqui embaixo também, então está associado. E a gente percebe que desde o início ele é um repertório bem desenvolvido, né? Porque ele fala da questão de controle, para falar de objetivos políticos e econômicos, para falar de dispersar ideologias, aí ele fala de autonomia, aí ele fala da ideia do sociólogo que a internet é um importante ambiente de democracia, né? Mas o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica do usuário, né? Bem como a possibilidade da internet como instrumento de politização. Ou seja, todos os elementos que ele traz aí, todos os sinônimos, né? Estão relacionados a essa discussão da interferência do controle na questão política / econômica, nessa questão de politização, né? Então, ele também é um repertório bem desenvolvido, também é um repertório 200. Ok? Perguntas finais? Tudo bem? Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, então é isso, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre repertório. Vamos ver um pouquinho mais de como usar esses diferentes repertórios culturais, argumento de autoridade, tá? Tudo isso a gente vê na próxima aula. Por hoje é isso, ok? Sigam as dicas aí nas redações de vocês, que é mil na cabeça, tá bom? Um beijo, boa semana, até mais.